यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्. Ok? Todos preparados? Psicologicamente um pouquinho mais descansados agora? Então vamos lá. Pré-requisitos para ser um devoto. Tá, então lembre-se que esse conhecimento aqui que nós estamos, sobre o qual nós estamos discorrendo, ele serve tanto para autoavaliação e principalmente isso, tá bom? Não é muito bom ficar julgando os outros. Então, o melhor motivo para se ter esse conhecimento é para a autoavaliação, né? Não para ficar avaliando os outros. Mas serve também para avaliar os outros, como nós fizemos aqui, né? Nós podemos analisar outras religiões e tal, mas uma coisa que é muito importante nessa questão, quando se fala de avaliação, é que quando se avalia, por exemplo, que esse conhecimento é mais elevado, ou esse processo é mais elevado, etc., não quer dizer que nós sejamos os mais elevados, entendeu? Nós podemos estar vinculados a uma religião muito elevada, mas isso de forma nenhuma quer dizer que nós sejamos as pessoas mais elevadas, tá bom? E muito pelo contrário, né? Julgar-se muito elevado em si já é um sintoma de não elevado, tá bom? Então, essas coisas são muito importantes. Porque eu falo dessas coisas porque são erros que nós mesmos já cometemos, porque quando a gente se apaixona por essa filosofia, assim, nossa, é espetacular, é extraordinária, é elevadíssima. E aí as pessoas começam a entender, bom, se essa é a religião, se esse processo, esse conhecimento é o mais elevado, então significa que eu que estou aqui, claro, eu devo ser a pessoa mais elevada. E de forma nenhuma, tá bom? Não existe essa questão. Porque nas melhores religiões e instituições existem péssimas pessoas. Em todas, tá bom? E então é importante sempre manter a humildade. A humildade é sempre a melhor de todas as qualidades, tá? Então vamos lá, os pré-requisitos para ser um devoto. Entender e aceitar a posição de Krishna como Deus. Prabhupada fala que essa é a coisa mais importante. Por quê? Vocês já devem ter entendido a essa altura que Deus tem infinitas manifestações. Isso vocês já entenderam. Não só dentro da tradição indiana, mas também na tradição universal. Né? Quantas manifestações de Deus existem, né, no mundo? São incontáveis manifestações de Deus. Mas o que caracteriza um devoto, né, um devoto de Krishna, é porque para ele, Krishna é a pessoa suprema, é o Deus supremo. Eu sei que isso é uma questão delicada, como eu falei, mas eu acho que nós conseguimos fazer isso muito bem, tá? O fato, como eu falei, o fato de Krishna ser o mais elevado não quer dizer que eu sou o mais elevado, tá bom? Como eu falei, há outros religiosos islâmicos, cristãos, budistas, jainistas, sikhs, que podem ser muito melhores do que qualquer um de nós aqui, tá bom? Madre Teresa de Calcutá, São Francisco de Assis, quantas pessoas maravilhosas, quantas pessoas santas em outras religiões, tá? Então, o fato de a gente imparcialmente ou analiticamente categorizar que essa religião é a mais elevada ou que essa manifestação de Deus é a mais elevada, o que faz parte aqui da nossa tradição, nós estamos ensinando isso. Isso não quer dizer que nós sejamos as pessoas mais elevadas. Eu acho que é muito importante ressaltar isso, tá bom? Mas um pré-requisito para se tornar um devoto é que
o devoto ele tem essa natureza, ao mesmo tempo, respeitosa para com todos, mas Krishna tem para ela uma posição especial, tá? Eu respeito a todos, mas para mim, Krishna é muito especial. E isso é uma característica que faz parte das tradições indianas, do círculo cultural indo-europeu, especificamente ali da Índia, esse equilíbrio, sabe, entre adorar uma forma de Deus sem deixar de respeitar todas as formas de Deus. Porque é assim, né? Ou a gente coloca todos no mesmo patamar, porque tem gente que é assim, né? Não, é tudo a mesma coisa. Tudo é a mesma coisa. Não tem diferença. E para outros, não, o meu Deus é único, só Ele salva, só Ele existe, etc. É o Deus vivo, essas coisas que a gente ouve falar. E Ele desmerece todos os outros. Então esse equilíbrio, eu acho que o hindu, de modo geral, ele tem isso. Que o hindu, essa tradição que deriva lá da cultura védica, ele herdou isso. E um mestre, ele fez uma colocação que eu acho muito feliz para a gente conseguir equilibrar esses elementos, que para nós é sempre conflitivo, né? Porque faz parte da tradição védica, até e hindu especificamente, dizer que todos os caminhos levam a Deus. Todos os caminhos levam a Deus. A gente ouve muito falar isso, essa é uma ideia bem generalizada do hinduísmo. Mas um mestre indiano, ele fez uma boa colocação. Ele falou, num rio, vários barcos nos levam do outro lado. Tá? Você está no porto de um rio, né? Tem um rio, tem ali um cais, e estão atracados muitos barcos ali. E esses barcos autorizados, né? Qualquer um deles que esteja parado ali é autorizado pelo governo e ele pode nos levar para o outro lado. Então, todos aqueles barcos, qualquer um dos barcos que eu pegar, ele vai me levar do outro lado. Mas a tradição védica, né? Ela vai dizer que você tem que escolher um barco, é só isso. Você não precisa desmerecer o barco do outro, que é isso que a gente faz. Se a gente atraca num barco, a gente diz que o do outro não presta. Não é essa a nossa ideia. Mas você respeita todos vários barcos podem nos levar do outro lado do rio. Mas nós temos que fazer a escolha de um barco, é só isso. E a gente opta, nós aqui, fomos aqueles que optamos por embarcar no barco comandado, né? O nosso comandante é Prabhupada. É só isso, entende? Outras pessoas vão embarcar em outros barcos com outros comandantes que a gente respeita também. Mas a gente quer esse barco porque a gente quer chegar do outro lado e a gente quer se encontrar com Krishna. É só isso. Sim? Professor, a precedência dessa alma é que vai dar uma direção para esse caminho? Grande questão essa que você levantou, né? Ela perguntou o que nos faz escolher um caminho específico, né? Parafraseando um pouco o que ela disse, o que nos faz escolher um caminho específico? Muito provavelmente, sim, alguma relação especial com essa forma da divindade. Porque a divindade tem muitas formas e as almas, às vezes, trazem consigo uma relação específica com uma daquelas formas da divindade. Tá? Por isso, por exemplo, São Francisco de Assis, ele queria se encontrar com Jesus. Né? Ele não queria se encontrar com Krishna. Ele queria se encontrar com Jesus. Que, com certeza, nós dizemos, ele é um devoto eterno de Jesus. E ele quer encontrar-se com Jesus. Entende? E na nossa tradição,
todas essas manifestações de Deus são iguais. Elas são todas manifestações igualmente divinas, são manifestações do divino. Só que no mundo espiritual existe diversidade, né? Nós somos aqui, já cansamos de falar, nós somos personalistas, então não é tudo igual. E Deus também, Ele tem infinitas manifestações e nos apaixonamos por uma dessas formas, né? Assim como a gente se apaixona por uma pessoa e não por outra. E o que conforta um pouco a nossa alma, sempre vai reencontrar, né? Sempre vai continuar. Sim, isso para mim é muito reconfortante, né? Saber que esse processo nunca termina e a gente... Agora, quem de fato desenvolve uma atração amorosa por uma dessas formas de Deus, né? Como Krishna, ou como Rama, ou como Jesus, ele de fato ele vai ficar vida após vida buscando aquela forma, né? Buscando encontrar-se com aquela manifestação do divino. Essa é uma grande questão, Se o cara ele for um fariseu, provavelmente ele vai voltar, né, naquele mesmo caminho até que ele volte no início e entenda. É bem complexo a gente determinar exatamente. A lei do karma ela é aparentemente simples, ela é só aparentemente simples, mas assim, as nuances dela são muito complexas. Porque pode haver mudanças, né? Por exemplo, Paulo mudou, né? Paulo se converteu. Mas, então, existe essa possibilidade de conversão também, né? Então, é muito complexo, assim, determinar exatamente por quê. Mas, isso, de modo geral, explica por que a gente se atrai à forma de Krishna especificamente. Mas por que eu me atraí pela forma de Krishna? Deve ter alguma razão, né? Isso não deve ser casual, não. Talvez eu já tenha uma semente dessa relação, entendeu? Que foi perdida em algum momento, considerando que nós temos muitas vidas, né? Mas todo mundo tem, né? Porque saiu de lá, né? Lá atrás. Ah, sim. Sim. Com certeza. Vamos lá? Continuando então? Adoro as perguntas. Na verdade, seria melhor só ter as perguntas e não falar nada. O ideal seria que vocês tivessem estudado toda a apostila e só tivessem as perguntas agora. Isso seria o ideal. Que realmente as perguntas que é a melhor parte, é o que vocês não entenderam. Eu entendi tudo, agora ficam umas coisas faltando. Aí sim a gente trataria dessas coisas. Outro pré-requisito: desejar alcançar o planeta espiritual mais elevado. É simples aqui, a colocação é simples, eu só tenho ressaltado as sutilezas, né? Que são essas: o mais elevado. Não, Krishna é o mais elevado. A morada de Krishna é a mais elevada, tudo de Krishna é o mais elevado, os devotos de Krishna são os mais elevados, tudo é o mais elevado, e aí a minha conclusão: eu sou o mais elevado. Essa é a única conclusão sofismática e errada. Você concluiu errado. Krishna pode ser mais elevado, a morada de Krishna pode ser mais elevado, o devoto de Krishna pode ser a pessoa mais especial, mas eu sou apenas um humilde aspirante a servo de Krishna, tá bom? Isso é só o que eu teria a ressaltar aqui. Cai tá naquele bom? do povo escolhido, né? O meu povo é o povo escolhido. Então, Isso, vê o perigo, né? Que aí eu sou o povo escolhido, então eu posso rejeitar os outros. É isso que eu quero ressaltar para vocês. Vocês são inteligentes, eu sei daqui, já ouvi muito falar de vocês, eu sei que vocês são pessoas inteligentes, então o que importa é ressaltar essas sutilezas para vocês. E outro pré-requisito: servir e satisfazer Krishna incondicionalmente, né? Aí já fizemos assim uma exigência maior, né? Na citação anterior a gente falou que Krishna aceita aquele que quer riqueza, que quer alívio do sofrimento, que é um mero curioso, etc, mas aqui a gente já colocou, olha, mas para ser devoto assim em primeiro grau, aí a pessoa tem que servir e satisfazer Krishna incondicionalmente, ou seja, sem condições. Mas, gente, as coisas parecem complicadas, mas eu já esclareci aqui antes, né? Quem gosta de ser amado por interesse? Ninguém gosta. É simples assim. Quando Krishna faz essa exigência, é a exigência que qualquer amante faz. Entende?
Você gosta de mim ou do que eu tenho? É simples assim. Agora, já explicamos, Krishna aceita. Ele tem essa possibilidade de aceitar qualquer um porque ele não tem medo de perder nada. Nós temos o nosso medo. Mas a Krishna está fazendo apenas isso. Tá? Essa exigência de Krishna, que é voluntária, ninguém é obrigado, se faz se você quiser, mas é porque Krishna diz na Gita: eu me entrego a você na mesma proporção que você se entregar a mim. Então, se você se entrega a Krishna por dinheiro, Krishna te dá o dinheiro e acabou, tá bom. Mas aí é só isso, é muito pouco, não tem amor ainda, não tem o amor, tem mais ou menos uma relação de negócio, né? Assim, você quer dinheiro? Você quer? Tá bom. Você reza para Deus, Deus te dá, tchau e benção, acabou. Mas a gente quer mais do que isso. Se você quer uma relação amorosa, relações amorosas entre pessoas são assim. Ela vai fazer, um dia, se alguém te ama, ele vai fazer essa exigência. Pô, você gosta de mim ou do que eu tenho? A pessoa vai querer saber isso. Para se entregar de fato, eu só vou me entregar na medida que eu souber, né? Na medida que eu tenho essa confiança, que a pessoa não tem nenhuma ideia. Aí sim, a gente se entrega a uma relação. Então é simples assim. Tá bom? Parece demais, mas nós exigimos isso. Todos nós exigimos isso. Todos nós queremos amor incondicional. Ninguém quer amor com condição. Eu te amo pelo que você tem, pelo que você me dá, pelo que isso, pelo que aquilo. Não, a gente quer amor verdadeiro. Então é simples assim. E Krishna é uma pessoa exatamente como nós. Nós costumamos citar também uma passagem bíblica, né, de que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Né? Vocês todos já ouviram isso, né? Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, mas nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus em forma, em psicologia, em emoções. Entendeu? Nós somos como Deus, não só, como nós dizemos, em forma, né? Porque nós somos personalistas, então Deus tem uma forma. Não, mas não só isso. Ele tem uma psicologia e ele tem emoções, como nós também. É claro que tudo nele é infinito, né? Assim, a bondade dele, ele não tem as nossas carências, etc, etc, etc. Mas tem psicologia, tem emoção, ok? Porque até por uma questão filosófica, como é possível que a criação teria qualidades que o Criador não tem? Nós temos psicologia, nós temos sentimentos, nós temos emoções, e aquele que nos criou é destituído disso. Para nós isso é antifilosófico, né? Sim. Quando a gente pensa, né, nesses pré-requisitos, eu gostaria de destacar sobretudo esse terceiro, né, pré-requisito que o senhor discorreu, que é servir e satisfazer Krishna incondicionalmente. A nossa mente egóica, né, ela já associa geralmente, né, a uma benesse, né? E traduzindo essa benesse em relação à espiritualidade, à religião, por exemplo, o budismo chama isso de realização, né? Então, conforme muito bem o senhor destacou, né, a pessoa que busca Deus para ter uma satisfação financeira, patrimonial, né, Krishna ele vai reciprocar, de repente, com esse devoto, que ele tenha realizações financeiras. A minha pergunta seria, qual a realização de um devoto puro, por exemplo, que executa serviços emocionais da forma mais pura, mais amorosa, mais incondicional em relação a Krishna? Quais são as realizações que esse devoto puro ele passa a ter, né, em relação a sentimento, em relação à mente, em relação à realização espiritual? Perguntas difíceis, vocês fazem perguntas muito difíceis. Bem, falando sobre a incondicionalidade aqui, como é essa relação de incondicionalidade, eu vou trazer aqui
As analogias são muito importantes, porque a gente só consegue entender esses temas abstratos com analogias concretas que a gente experimenta no mundo, né? Onde a gente vê, Prabhupada diz, né? Onde a gente vê uma relação amorosa incondicional, o maior exemplo de relação amorosa incondicional é especialmente, né, a da mãe pelo bebê, especialmente a da mãe pelo bebê, sabe? Aquela fase em que o bebê não dá nada e a mãe dá tudo por ele. Ela não dorme, ela, sabe, não dorme, né? As mães não dormem muitos meses, né? Os primeiros meses elas ficam sem dormir. Os pais também, infelizmente, os pais hoje também estão acompanhando isso. Então não dorme. Só acordam à noite, e tem que dar de mamar, tem que trocar a fralda, tem que dar de comer, sabe? Toda essa doação é incondicional, porque o bebê não dá nenhum retorno. Isso é amor incondicional. O bebê não dá nada. Depois, quando é criança, o bebê começa a dar um prazerzinho, né? O bebê começa a dar prazer, começa a balbuciar, começa a falar papai, mamãe, ele começa a corresponder. Então isso já vai te dando um prazer. Mas quando ele é bebezinho mesmo, ele chora, ele grita, ele faz cocô, ele não te dá nada, mas você ama tanto, talvez nunca ame tanto quanto naquela fase, sabe, onde ele está totalmente aos seus cuidados. É essa a relação pela qual a gente aspira com Krishna, amar tanto Krishna, de não querer absolutamente nada. Isso aí, tá? Que fique claro, isso é o que há de mais elevado, tá bom? É o que há de mais elevado. Mais, não tem mais nada elevado do que isso. E aí eu coloquei só um exemplo concreto do que seria, como eu falei, se nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, então nós podemos buscar nas experiências do mundo como deve ser Deus, como são as relações com Deus, como a gente está experimentando aqui nesse mundo. Então a gente experimenta relações amorosas incondicionais nesse mundo. É difícil num casal acontecer isso, né? Um casal amar tanto assim, um casal, um homem, uma mulher, um casal, né? Parceiros, se amarem tanto assim que não importa que você não me dê nada em troca. É muito difícil isso, né? Mas a gente tem essa experiência amorosa no mundo, né? Dos pais pelo bebê, né? Dos pais pelo bebê. Isso para nós é o que se chama, é o que se aproxima mais. E entendo, no nosso personalismo, esse mundo não é casual, tá? A gente não acha que esse mundo aqui é um acaso. Deus nos colocou aqui na escola do amor. Essa escola aqui, que a gente se relaciona, né, com seus filhos, com seus pais, com seus amores, é a escola do amor, é a escola de treinar esse amor, que originalmente está com Deus. E não só, ele não é um amor que está só com Deus, que eu amo a Deus, né? Quando eu realmente desenvolver amor por Deus, eu vou esquecer todo mundo. Não, pelo contrário. Quando o seu amor por Deus despertar de fato, quando isso acontecer de fato, quando você desenvolver esse amor incondicional por Deus, como consequência disso, você vai desenvolver o mesmo amor por todas as criaturas e pela criação. Por isso que a gente coloca aqui no Ocidente, a gente tem uma referência no Ocidente de São Francisco de Assis, né? que via o Sol como irmão, a Lua como irmã, todos os seres. Isso é o despertar do amor por Deus. Não é que eu vou ficar amando Deus lá no céu e
virar a cara para todas as pessoas. Não, é simultâneo, porque Krishna é tudo. Quando você despertar esse amor incondicional por Krishna, você vai despertar o amor incondicional por todos os seres, simultaneamente, tá? Então, assim, tentando explicar um pouco essa questão da incondicionalidade, que eu sei que é algo difícil, mas com esses elementos que a gente traz, bom, é verdade, aqui mesmo a gente faz isso, e aqui mesmo a gente quer isso. Também sobre o item 3, do amor incondicional, o primeiro momento, o primeiro approach que a gente tem com Krishna, de qualquer forma a gente está buscando uma troca. Eu acho que é raro ter já o primeiro a aproximação com Krishna que não tenha algo que você queira em troca. Que seja uma evolução espiritual, que seja um lapidar interno, uma melhora de um ser. Já existe uma condição ali, vou procurar Krishna porque eu quero ser melhor. Já é uma condição. Dentre todas as posições que foram dadas, em que momento essa é a virada da chave? É através dos estudos, é o aprofundamento na literatura, né, nas filosofias? Que o amor condicional se torne incondicional? Exato. É isso? Brota isso de você começa a enxergar isso. Complementando o que ele está falando, porque os cristãos também falam isso, eles chamam de amor ágape, né? Isso. Então, o que diferencia, né, essa incondicionalidade? O que ele falou, qual é a chave, né? O que leva? Exatamente. Como você faz esse salto quântico, como a gente diz? Porque você já não quer, você está liberto da troca, você só quer realmente amar Krishna, livre de qualquer situação. Mas sempre tem aquela semente, né? Puxa, eu tenho que melhorar aqui, o caminho é Krishna. Já é uma troca. Eu quero... esse ponto na minha vida aqui não é bom, minhas ações não são boas. É uma troca já. Então, aonde é essa sutil virada de chave? Em primeiro lugar, a gente entender. Porque a gente pode não entender. A gente pode achar que levar uma lista de pedidos para Deus na igreja é a meta, né? Olha, Deus, eu quero isso, eu quero aquilo outro, tal. Né? A gente pode achar que isso é a meta. Mas quando eu fico sabendo que existem metas maiores e que isso é lógico, como nós estamos tentando explicar, o que é mais evidência de amor? Alguém que te pede algo ou alguém que não te pede nada em troca? É óbvio que quem não te pede nada em troca está numa situação mais elevada. Bom, então entender é o primeiro passo. Entender. Teoricamente. Primeiro teoricamente. Agora, da onde vem? Como eu posso dar esse salto na minha vida de atingir esse amor incondicional? Eu diria que é por buscar a associação de um devoto que tenha despertado esse amor incondicional. Eu diria, por isso que eu falei que o tema devoto, ele é um tema chave. Ele é um tema chave. Ele é o segredo, talvez, de todo o processo. É o elo, porque se diz que nós não, Krishna diz, não é? Nós dizemos, o próprio Krishna diz nas escrituras, que aquele que se diz seu devoto, não é seu devoto. Krishna diz, meu devoto é aquele que se diz devoto do meu devoto. Então, devoto, mas já esclarecemos que devoto não é qualquer um, não é aquele Hare Krishna que você foi ali, não sou eu. Estamos falando assim, devotos puros, Prabhupada, por exemplo, aqui o mais próximo de nós, Prabhupada. Então, esse devoto, ele tem no coração dele esse amor, e o que nós dizemos é que tudo pode ser alcançado, mas o amor puro por Krishna, ele não pode ser obrigado. Krishna não pode, você não pode obrigar Krishna com as suas atitudes. Krishna, eu sou tão perfeito que você está obrigado a me amar. Isso não existe. Essa possibilidade não existe. Mas o devoto puro de Krishna, o devoto que ama Krishna incondicionalmente, ele pode te dar esse amor incondicional.
Por isso eu diria, é uma realização minha, como ele falou em realização, é uma realização minha, que a aspiração da nossa vida, nós devemos aspirar na vida, ou em alguma vida, pode nem ser nessa vida, de fato encontrar-se com esse devoto puro. Nós devemos almejar muito isso. Eu quero me encontrar com um devoto verdadeiramente puro, o devoto puro de Krishna, porque ele é que tem essa chave, é ele que dá essa chave do amor puro e incondicional por Krishna. Então é algo pelo qual nós devemos aspirar e é algo pelo qual nós devemos ser merecedores. Nós devemos merecer encontrar esse devoto puro de Krishna. Aí porque nós estamos falando de coisas muito elevadas, né? Assim, a gente não está querendo pouco aqui, né? Então, muita coisa, você está querendo muita coisa. Maravilhoso isso. Você citou um personagem, né, da Bíblia que é Paulo. Né? Paulo, na verdade, ele era um perseguidor de Cristo dos cristãos. De uma hora para outra, na verdade, ele teve um privilégio, né, que poucos humanos tiveram. No encontro pessoal com Jesus Cristo, que se tornou o mestre dele. Né? Ou seja, ele seguia não nem amor nem condicional, ele viu um ódio, e aí ele foi, né, por uma graça, né, por uma iluminação, ele não fez esforço nenhum, e ele na verdade foi por um amor incondicional. Né? Então eu acho interessante esse aspecto também. A graça, né? É a graça, a graça. Ele não faz nada. É um grande tema, viu, Jonathan? A graça e a obra. Nós alcançamos Deus pela graça ou pela obra? Quer dizer assim, eu sou tão bom, eu faço tudo tão certinho para Deus que eu alcanço Deus. Ou não, eu alcanço pela graça. Isso faz lembrar o filme Amadeus. Não sei se vocês viram, mas eu recomendo o filme Amadeus do Mozart, a biografia de Mozart, né? Então tem a vida do Mozart e do Salieri. Não sei se vocês estão lembrados, quem viu o filme. E o Mozart, famosíssimo, a gente sabe aí, um dos maiores compositores da humanidade e tal. Só que o Mozart, ele não tinha assim um caráter muito louvável, né? Ele era mulherengo, ele bebia, ele aprontava, ele era demais. Só que ele era um gênio. Ele era um gênio. E Salieri, ele era uma pessoa extraordinária. A gente, no filme parece que Salieri é um qualquer, mas Salieri não é um qualquer não. Salieri, ele era o músico oficial da corte. Ele era um músico oficial da corte. E ele era um grande religioso. Ele era extremamente religioso, extremamente moralista e tal. Ele seguia tudo muito à risca. Celibatário. Ele fez uma opção pelo celibato por amor a Jesus, né? Então, filmes, para quem não viu o filme, reveja e observe essa parte, onde ele se revolta. Por que eu, impecável como sou, religioso, faço tudo certinho, não toco que nem esse cara? Porque ele era medíocre, né? Na frente de Deus, ele era totalmente medíocre. E o Salieri mesmo falou, não, esse cara, ele conseguiu a graça de Deus, porque só Deus poderia fazer uma pessoa tocar como ele toca. Entende? Então essa é uma grande questão, a graça e a obra, discutida no cristianismo e também discutida aqui na nossa tradição. Nós dizemos que é uma combinação de obra e de graça. Nós precisamos fazer a nossa parte, mas nós precisamos da graça. Mas a graça para nós é obtida muito através do devoto. É o devoto que nos dá a graça. E outra coisa que a gente pode comentar sobre esse assunto, não sob a ótica do cristianismo, não posso falar em nome do cristianismo, não fica bem isso, mas falando em nome da visão védica, ninguém se ilumina assim de graça. O hindu, ou nós, os Vaishnavas, não exatamente acreditamos assim numa coisa dada de graça, no sentido assim que você não mereceu e Deus te deu. Na nossa visão, a pessoa sempre tem que ter sido merecedora. Então, quando se diz, na visão védica, né, que uma pessoa se iluminou, né, isso aconteceu com São Francisco de Assis,
também, que era muito rico, mulherengo, etc, etc. Uma hora ele se ilumina, né? Então tem isso com São Francisco, tem isso com Paulo. Na Índia também tem histórias assim, tem vários santos que um dia se iluminaram. Só que na visão védica, esse raio, né, que atingiu a pessoa e fez com que ela se iluminasse do nada, para nós não é assim. Para nós não é assim. Na visão aparente, parece que nessa vida ele era uma pessoa mundana que se iluminou, mas na visão védica isso não acontece. Segundo as palavras de Krishna, a pessoa se esforçou demais em vidas passadas. Ela quase atingiu o topo, quase, foi lá no topo, estava quase chegando. Deu uma derrapada na vida seguinte, deu uma caidinha, mas de repente ela retoma aquele ponto onde ela parou. Isso são as palavras de Krishna. Então para nós não tem assim, graça de graça. É graça sim, porque tudo é graça, a gente não consegue nada, a gente só está vivo porque pela graça de Deus. Mas assim, Deus para nós ele não é imparcial, ele ama um, não ama o outro. É questão da fé e da ciência também. Isso, então a gente tem uma ciência que explica por que alguém de repente vira um santo. Não é de repente, para nós não é nada de repente. Segundo Krishna, ele se esforçou demais, 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 ele vem há vidas lutando para isso. Não é por acaso que a pessoa se torna São Francisco de Assis, ou Paulo, ou o que for. Ela fez muita coisa para isso. Ou Madre Teresa, ou sei lá, tantas pessoas assim que se tornam santos. Não é por acaso. Ela vem se esforçando. Na visão de Krishna, desculpe falar dos cristãos, não fica bem ficar falando dos cristãos, eles nem acreditam nisso, mas na nossa visão, a nossa iluminação ela é fruto de uma continuidade, mas sempre precisamos da graça do devoto, no sentido que o devoto é aquele que te dá isso, né? Ele te dá, ele te outorga isso. Krishna usa um devoto para te dar isso, mas quando você merece. Faz sentido a gente entender que Cristo ele vem de várias vidas numa busca de evolução e que todos nós, como almas, a gente pode alcançar o mesmo objetivo se toda a vida a gente continuar e não se perder. A gente não poderia falar isso aqui. Nós não poderíamos falar isso porque nós não nos atreveríamos a dizer que Jesus Cristo é uma alma qualquer. Também dentro da nossa teologia, existem os avatares. Os avatares são diferentes das almas que estão aqui nesse mundo evoluindo. Os avatares são encarnações divinas diretas. Elas vêm aqui, elas parecem como nós, parecem ser como nós. Claro que senão não tem graça, ela tem que ser como nós para a gente... Ela faz isso por empatia e nos aproximamos mais dessa forma divina. Mas nós temos Jesus como um avatar. Nós não temos Jesus, de modo geral, pela nossa concepção, a gente não entende muito Jesus como um ser, como um de nós que está evoluindo. E isso podemos fazer até por avaliações científicas da nossa teologia mística, porque nós temos uma teologia mística extraordinária. Então, só uma pesquisa minha assim, que me deixou fascinado. Dentro desse néctar da devoção, por exemplo, desse grande livro que nós chamamos A Ciência de Bhakti Yoga, que vocês ainda não estão estudando, seria o próximo estudo. Nesse livro ele diz que ele dá todos os sintomas de êxtase que um devoto puro desenvolve. E ele fala de um sintoma muito interessante. Ele menciona, o autor, o Rupa Goswami, ele menciona, suar sangue está num dos sintomas mais elevados e exclusivos daqueles que estão no mais alto estado de amor por Deus. Suar sangue. Tá? Porque existem vários sintomas que acontecem com uma pessoa que desenvolve amor por Deus. Sintomas místicos. Por exemplo, São Francisco com as chagas, por exemplo, né? Aquelas chagas são consideradas no cristianismo também
como um sintoma, né? Os estigmas são um sintoma do grau que ele atingiu de amor por Deus. Existe essa sintomatologia mística também lá no conhecimento védico. E Rupa Goswami fala que suar sangue seria um desses sintomas que não acontecem com almas normais, tá? Só com seres muito extraordinários. E o que a gente observa é que no Getsemane, quando Jesus está lá no Monte lá das Oliveiras, quando ele entra naquele estado emocional extremamente profundo de falar com Deus, inclusive ele fala: Pai, afasta de mim esse cálice, vocês devem estar lembrados disso. Naquele momento ele soou sangue. Eu achei tão interessante isso, né? Pela nossa ótica, isso já qualifica Jesus como alguém que nós não... Tanto é que Rupa Goswami, no Néctar da Devoção, fala: olha, isso é um sintoma tão extraordinário que não acontece nas almas comuns, que eu nem vou falar sobre isso. Ele só menciona isso. E isso, para mim, nossa, que evidência, né? Que Jesus não é uma categoria qualquer de alma, que faz parte também do nosso conhecimento. Que as almas, assim, tem categorias, né? Assim, nós temos nós e tem os avatares que são outra categoria. Espera aí, ele tinha uma perguntinha antes. Só comentando o que você falou, então, uma parte da física quântica estuda a inteligência quântica, né? Então, você pode ter uma avatar, pode ter um ser, e quando Cristo, Jesus, né? Jesus encarnou, ele tem que teve muito da sua potência para um corpo que é um corpo humano. Ele tinha a capacidade de se cortar o humano para ele ser poder pequeno. Então, ele encarnou uma função de corpo humano, mas com uma capacidade muito diminuta em relação ao poder efetivo. Então, imagina que os dois têm poder para poder encarar um corpo humano e fez o que fez. Sim, faz parte, eu já ouvi falar sobre isso também. Você? Assim, eu vou fazer uma analogia que eu estou na pesquisa. O senhor havia dito, né, em relação a Krishna, né, com relação a que a afeição a Krishna se dá através de um devoto puro, teoricamente. Né? Então, também foi dito que Jesus teve uma manifestação proveniente de um devoto puro com relação à sua sangue. Né? Então, a associação do catolicismo, né, de buscar, né, na divindade, a divindade através de Jesus, ela está diretamente convergente com a filosofia que diretamente nós temos, ou que é colocada na nossa. Sim. Quando ele diz que ele era o veículo, né, para levar até Deus. É exatamente essa ideia, a mesma ideia que nós temos aqui. O devoto, ele vai nos levar a Deus. Sim. E aí também tem uma analogia que pode ser feita com relação ao pontífice também, né? Que teoricamente o catolicismo seria o Papa, né? Pontífice de ponte, de religar, de conexão, né? Só para propor uma coisa nesse sentido, porque isso perde um pouco, né, da liberdade ou do livre-arbítrio ou da possibilidade, né, de almas terem essa conexão independente de um pontífice ou independente de um negócio puro. Isso não entende. Está condicionado a isso, né? O protestantismo fez esse questionamento, né? O protestantismo fez esse questionamento. Que a gente não precisa de uma ponte, né? A gente vai direto a Deus. Na nossa filosofia, a gente precisa. Na nossa filosofia, a gente advoga que precisa sim dessa ponte, porque a questão é que Krishna está nos ensinando a amar todos os seres e não a Ele exclusivamente, tá? Krishna poderia ter estabelecido esse princípio: olha, me ame independentemente de qualquer pessoa. Mas, especialmente na nossa filosofia personalista, o que nós queremos, né, o que Krishna quer, na verdade, o que Krishna quer, ele não quer o nosso amor exclusivo.
Entende? Ele quer o nosso amor por todos os seres. Então, o nosso amor, ele começa a ser... Krishna, de certa maneira, faz essa exigência de você não amar a ele, mas de amar o filho dele, né, por exemplo. Assim como falei, voltando nas analogias concretas, diz o ditado americano: se eu gosto de você, eu tenho que gostar do seu cachorro. Não é assim? Que é verdade. Se eu vou na sua casa, eu amo você, mas eu chuto seu cachorro, você não vai gostar, nem um pouco. Você não vai gostar nem um pouco disso. Pô, mas o cara faz isso. Vem na minha casa, chuta meu cachorro. Entende? Então, porque Deus ama todos os seus filhos, todos os seres, Ele quer isso de nós. Entende? Então a gente começa, porque tudo é um cultivo, né? Tudo é um cultivo. É difícil dar esse salto, sair amando a todos. Quando a gente tenta na prática, a gente vê que é difícil. Então a gente começa esse cultivo amando um devoto puro de Krishna. Quando você encontra um devoto puro de Krishna, e aí você vê, nossa, como essa pessoa é maravilhosa, e aí você ama essa pessoa, e o que Krishna fala? Krishna fala isso, sugere: aproxime-se do meu devoto puro. Aproxime-se do meu devoto puro. Ele pode te levar até mim. Mas se você ler o verso seguinte, que eu acho que é o 35, 4:35, ele diz que ele vai aprender com esse devoto puro a amar todos os seres. Entende? Então é um truque de Krishna, que Krishna faz. O que Krishna quer é que a gente ame todos os seres. Mas como é algo difícil para nós, então existe um processo. Então ele fala: comece aproximando-se de um devoto puro, porque ele é tão maravilhoso. O devoto puro de Krishna, ele é uma pessoa tão maravilhosa. É fácil se apaixonar pelo devoto puro de Krishna, porque ele é extraordinário. Então a gente se apaixona, primeiro porque ele tem as qualidades de Krishna, ele não quer nada de você, ele não pede nada, ele ama incondicionalmente, então é natural que a gente ame essa pessoa. E ele nos ensina a amar todos os outros seres, entende? Então isso tudo faz parte aí de uma hierarquia, de uma pedagogia, né? Que já está nos ensinando a amar. Lembra que eu falei? Nós viemos para a escola do amor. Então todo um processo, né? Todo um sistema. Então começar a amar o devoto puro é uma forma de você atingir o amor por todos, porque é isso que o devoto puro de Krishna vai te ensinar. Ele vai te ensinar a amar todos os seres. Nós poderíamos, assim, né, sem nenhum tipo de etiquetas, né? Nós poderíamos classificar pela personalidade que chegou até nós, a realidade que nós temos hoje, em relação ao comportamento, à vida de Jesus Cristo, por exemplo. Né? Jesus de Nazaré, nem gosto de falar de Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, como um devoto puro de Krishna, sem nomenclaturas, por exemplo, por comportamento. Os Vaishnavas reconhecem, toda a nossa tradição reconhece Jesus Cristo como devoto puro de Krishna. Não, de Krishna não, assim, devoto puro. Devoto puro. De Deus. Devoto puro, porque o devoto puro é independente. O médico não importa se ele é americano, se ele é indiano, se ele é africano, se ele é brasileiro. O médico é médico. Ele pode ter se formado naquela ou na outra escola, isso não importa. Mas o médico, inclusive, ele reconhece outro médico. Então, podemos, sem dúvida nenhuma, reconhecer Jesus como um devoto puro, pelas suas qualidades. Ele tem todas as qualidades: o amor incondicional, a humildade absoluta e tudo mais. Não há a mínima dúvida. Tudo bem? A necessidade do devoto puro é porque ele é o mais acessível para que a gente tenha de direção, é isso? Sim, porque ele está muito próximo de Krishna. Porque quanto mais você se aproximar de Krishna, mais próximo você é de como Krishna é. Entende? Desculpe estar usando tantas referências cristãs, mas é que estamos falando com cristãos, né, de formação cristã, então às vezes os exemplos são mais fáceis. Se eu usasse exemplos da Índia, talvez vocês não entendessem tão bem quanto, porque o cristianismo bate em vocês, né, ele toca muito vocês. Mas eu acho lindo quando Jesus lava os pés dos apóstolos e ele diz que
Da onde eu vim, o mais elevado é o mais humilde. Lá é assim, entende? Então ele mostrou como é que é lá, assim. E nós temos uma história que tem uma conexão direta com essa história de Jesus lavando os pés dos apóstolos. Krishna e Sudama. Krishna também é um personagem histórico, claro, que teve nessa terra, como vocês sabem, etc. Krishna estudou numa escola chamada Gurukula, e na escola, claro, tinha os seus amigos, seus coleguinhas de escola, e um desses amigos de Krishna, amiguinhos de Krishna, era Sudama. Tá? Krishna estudou com um amiguinho chamado Sudama. Krishna se tornou um grande rei, e Sudama, ele veio de uma família muito humilde, porque isso é acadêmico, nos gurukulas indianos, todas as crianças tinham igualmente acesso, tá? De qualquer casta, todos tinham acesso. Então, Sudama era muito humilde, uma pessoa muito pobre, digamos assim, e Krishna, nessa fase da vida dele, ele estava vivendo com seus pais adotivos, então ele também tinha família pastoril. Mas depois, na verdade, Krishna é filho de reis e ele assumiu a posição de rei. Bom, eles se separaram, né? A vida os separou, Sudama foi para um lado, Krishna foi para o outro, Krishna se tornou um grande rei. Assim, inimaginável a posição de Krishna. E Sudama era um brahmane, um sacerdote tão humilde que não tinha nem o que comer na casa dele. Não tinha nem o que comer. Muito, 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 muito pobre. E certa vez, aí tem toda uma história, não vou contar, mas Sudama vai se encontrar com Krishna, né? Sudama vai ao encontro de Krishna. E nesse encontro, né, Sudama leva um presentinho para Krishna, ele leva um pouquinho de arroz para Krishna, faz parte, é muito tradicional na Índia, né? Não se visita ninguém sem levar um presente, né? Então ele vai e leva um presente, mas assim, era tão humilde que ele só tinha um pouquinho de arroz e ele leva. E Krishna ficou tão satisfeito que Krishna deu assim opulência ilimitada para Sudama. Mas o mais interessante dessa história é que Krishna recebeu Sudama no seu palácio. Assim, as descrições do Bhagavad são inimagináveis. Palácios feitos com portas de prata, de ouro, portais folhados a prata, ouro, incrustado de pedras preciosas, como tem até hoje na Índia, né? Você vê lá o Taj Mahal todo incrustado de pedras preciosas. Isso já existia na Índia muito antes, tá? Então, Krishna tinha palácios todos incrustados de pedras preciosas, portais folhados de prata e ouro. Imagina a riqueza de Krishna. E quando Krishna recebe Sudama, Krishna lava os pés de Sudama. Porque para Krishna, Sudama era mais elevado que ele. Porque Krishna era um rei e ele era um sacerdote, uma pessoa muito mais elevada. Mas o que mostra isso, né? O que para mim revela isso, né? O mesmo passatempo de Jesus, não é? Krishna mostrando, o que Krishna fala? Jesus fala que da onde ele veio, o mais elevado é assim, o mais humilde. E Krishna faz a mesma coisa, não é interessante isso? Ver que Krishna faz a mesma coisa. Ele lava o pé do seu devoto. Não é bonito isso? E nós temos Krishna como o mais elevado, o Deus Supremo. Mas o Deus Supremo, segundo as palavras de Jesus, é o mais humilde também. Ele é o mais humilde, ele vai e lava o pé do seu devoto. Então é só para a gente entender essas questões, né? Como são essas questões. Sim. Eu vou ficar aqui até amanhã falando para vocês. Nós vamos acabar esse curso amanhã, passar a noite inteira. Eu deveria, meu coordenador está ali, só de olho em mim ali, você não está seguindo a apostila. É que vocês têm perguntas tão maravilhosas que estão muito além da apostila. Que daí eu suponho que vocês já entenderam toda a apostila. Mas assim como Deus tem ilimitadas manifestações, Ele tem ilimitadas moradas.
E as suas ilimitadas manifestações habitam ilimitadas moradas. Jesus tem uma morada, entende? Buda tem uma morada, Rama tem uma morada, Krishna tem uma morada. Existem muitas moradas. Isso também é bíblico, né? Porque há muitas moradas. Então, existe para nós, é que como nós temos Krishna como a forma mais elevada de Deus, então a morada dele, consequentemente, é a mais elevada. Mas tomem isso como dentro desse equilíbrio que eu falei, que ao mesmo tempo a gente tem Krishna como mais elevado, a morada de Krishna como mais elevado, os devotos de Krishna como mais elevado, mas isso sem desmerecer nenhuma forma, ou morada, ou devoto de qualquer outra divindade, tá bom? Então, tentem entrar nesse equilíbrio. É que quando você ama muito uma pessoa, é natural isso, sabe? Quando você ama muito uma pessoa, assim, ela é especial para você. Todo mundo é especial, mas quando você está apaixonado, aquela pessoa é muito especial. Entende? Mas isso não quer dizer que você vai sair xingando ou desmerecendo os outros só porque você está apaixonado, né? Mas é que quando você está apaixonado é assim, tudo dela é melhor, tudo dela é mais lindo, tudo dela é superior. Claro que a gente fala que não, é assim, é científico, é assim mesmo. Mas eu acho que esse não é um tema para ficarmos brigando entre religiosos. Não, a minha morada, a morada do meu Deus é a mais elevada. Não é coisa para ficarmos brigando, é apenas assim. Eu diria que é um sintoma de amor muito intenso. Quando você ama muito intensamente, tudo daquela pessoa é o máximo. E como a gente ama Krishna muito, porque Krishna realmente, para nós, Krishna é demais. Entende? A gente ama muito Krishna. Krishna é muito demais para nós, assim. Sabe, todas essas coisas nos encantam, assim como os cristãos ficam encantados com Jesus lavar o pé dos seus apóstolos, a gente fica vendo Krishna lavando o pé do seu devoto, entende? Então, mas olha que coisa linda que Krishna faz, mas Jesus também faz, e a gente tem que respeitar e amar a todos, e é só uma escolha de um barco, a gente só escolheu um barco, e aí é o que ela falou. Agora, por que a gente escolhe esse barco e não outro? Não sei, talvez é uma coisa que está na alma já, né? Esse amor por essa forma de Deus, né? São todos Deus, são todas formas de Deus, mas a gente ama aquela porque é aquela. Assim como você ama uma pessoa, por quê? Você tem uma explicação muito científica porque você ama alguém que você ama? Ama apenas, né? Tá bom? É delicado, assim, eu tomo muito cuidado em ficar falando assim do mais elevado por causa das consequências disso, né? Que é o povo escolhido, etc, etc. Tá bom? Tudo bem? Podemos continuar? Vocês me permitem continuar? Adoro a pergunta, porque por mim só responderia as perguntas, não seguia nada da apostila, tá? Mas ele me obriga a seguir a apostila. Podia fazer um dia só de livre, né? Sim, vamos fazer isso, um dia só socrático. Sim, só perguntas e respostas. As qualidades do devoto. É que eu vou tocar uma música para vocês que vai expressar em forma poética algo que a gente não pode falar em prosa. Não dá para falar em prosa. Então eu vou tocar uma música para vocês que vai falar sobre esse tema. Mas aqui volta uma questão importante que a gente vem falando. O devoto desenvolve todas as boas qualidades, tá? Então o devoto, sempre que eu falo em devoto, gente, assim, é que nós misturamos o termo, né? Às vezes a gente usa devoto como qualquer um, qualquer um ali é devoto, não é bem assim. Então, o devoto puro de Krishna tem todas as qualidades, todas as boas qualidades, tá? Ele é ecologicamente correto, ele é politicamente correto, ele é o ambientalista perfeito, ele tem todas as qualidades simultaneamente, porque, né, ele se torna um ambientalista por quê? Porque ele vê tudo como Krishna, tudo é de Krishna, então ele cuida da natureza de Krishna, e assim vai, ele cuida dos outros seres vivos, ele respeita todas as pessoas, ele não vê diferenças, né? Krishna fala na Gita, o meu devoto não vê diferença, não vê diferença entre as pessoas, na verdade ele não vê diferença nem entre os seres, que se dizer das pessoas. Krishna fala que o devoto ele vê um cão, uma vaca, o pária, que é a pessoa mais baixa na sociedade, digamos, védica,
E o sacerdote, Krishna fala, o devoto vê todos iguais. Entende? Ele vê o cão, a vaca, o pária, o brahmana, ele vê todos iguais. Então, o devoto não precisa desenvolver essa qualidade, né, separadamente. Por de fato se tornar um devoto, por de fato entender Krishna, por de fato desenvolver as qualidades que Krishna pede de nós, ele já tem essa qualidade, ele não precisa fazer esse esforço separado. Ele é um ambientalista perfeito, ele é o socialista perfeito, não politicamente eu estou falando, mas no sentido de que ama e quer o bem de todos os seres, que não vê diferença de todos. Ele tem todas as qualidades, simplesmente. Tá? São aspirações, né? São nossas aspirações. Não é que tenhamos isso, estamos aspirando por isso. A reciprocidade amorosa. Krishna reciproca com seus devotos e cuida pessoalmente deles. E aí, eu gosto muito que está citado na apostila também, esse verso, eu trago o que lhes falta e preservo o que tem. Né? Isso aí é um sintoma da nossa entrega a Krishna. Né? Nós nos entregamos a Krishna e Krishna faz essa garantia. Na medida que você se entrega a mim, eu reciproco, isso já falamos anteriormente. E aqui ele diz que qualquer qualidade que você careça, e nós carecemos de muitas qualidades, né? Nós não temos muitas qualidades ainda, mas Krishna diz que ele vai trazer isso para você, ele vai te dar essas qualidades. Krishna vai te dar essas qualidades. Tá? Isso é muito bonito da parte de Krishna. Né? E assim, é muito reconfortante também saber que Krishna vai dar tudo o que nos falta, não só materialmente, mas psicologicamente, emocionalmente, espiritualmente, tudo que nós carecemos, Krishna vai nos dar também. Tá? A gente não precisa fazer um esforço extrínseco, separado disso. 5 tipos de devotos, eu não sei se vocês já estudaram isso em outro lugar, em outro momento, na verdade, eu não sei. Mas existem 5 tipos de devotos segundo sua relação eterna com Krishna, que é um tema que a nossa colega já trouxe aqui um pouco, né? Da onde vem a nossa relação com Krishna? Esse é um tema profundo, extremamente profundo, mas pela nossa filosofia, teologia, a alma ela já traz uma relação com Deus, ela já tem uma relação com Deus. E essa relação com Deus, ela se faz de 5 formas, que estão aqui em sânscrito, né? Shanta, Dasya, Sakya, Vatsalya e Madhurya, são os termos em sânscrito, né? Que servem para vocês irem familiarizando com esse vocabulário, mas a tradução é que você pode ter uma relação com Deus neutra, pode ter uma relação neutra, o que impera entre muitas pessoas, né? Assim, até sem ser num nível muito profundo, mas muitas pessoas têm uma relação neutra com Deus, né? Deus está lá, eu estou aqui, e é uma relação assim, bastante neutra. Mas mesmo no mundo espiritual se diz que existem algumas relações neutras com Deus. São relações que não são tão íntimas. Então, tanto aqui nesse mundo quanto na liberação, no mundo espiritual, a gente traz essas 5 relações. No nível mais profundo, você se torna servo de Deus. Você se torna servo de Deus, o que é muito comum, né? Tantos religiosos se dizem servos de Deus e com isso eles servem ao próximo, assim como um serviço a Deus. Uma relação de servo de Deus. Uma relação mais intensa, vejam que tudo isso se coaduna com as nossas experiências no mundo, né? O que é mais elevado? Uma relação neutra? Aquele seu colega que trabalha na sala do lado e que você só dá oi e tchau? Assim, é uma relação muito neutra, né? Assim, você encontra a pessoa no elevador e diz oi, bom dia. Mas isso está muito distante, né? Agora, tem uma pessoa que está mais próxima de você, né? Que te serve,
né? Serve um cafezinho, etc. Então você já tem uma proximidade, você já gosta, pergunta como é que está a família dela, etc. Já vai estabelecendo, mas ainda tem uma distância, né? Depois você tem o seu amigo, a pessoa que realmente você troca confidências, etc, etc. E mais elevado do que isso é uma relação parental, né? Assim, de pai para filho ou de filhos para pai, porque quando a gente fala aqui em Vatsalya, não é só uma relação de filho com pai, mas também de pai com filho. Então eu vou dar alguns exemplos do mundo para depois a gente entender esses relacionamentos com Deus. E por último, a relação madúria, ou relação conjugal, ou seja, aquela relação de extrema intimidade, né? Da pessoa que te conhece pelo avesso, que sabe ler o seu olhar, né? Que não precisa de uma palavra. Então essa é a relação mais profunda, mais íntima, né? Então, para nós, eu sempre ressalto o ponto aqui, por que nós somos personalistas? Porque a nossa experiência do mundo é um reflexo do mundo espiritual. Essa é a nossa filosofia, teologia. Esse mundo aqui não é nada casual. Lembra, se vocês já leram o capítulo 15 da Gita, que ele diz que esse mundo é como o reflexo de uma árvore no lago? Tem uma árvore verdadeira aqui. E no lago você vê a árvore refletida. Mas a árvore, ela é ilusória, né? Essa árvore do reflexo ela é ilusória. Mas ela é um indício da árvore verdadeira. Porque no reflexo eu posso ver tudo. Eu posso ver a maçã, as folhas, as flores, o tronco. Então, embora esse mundo seja chamado de Maya, eu acho que vocês já ouviram falar isso, nós estamos vivendo no mundo de Maya, quer dizer que nós estamos vivendo no reflexo. Mas isso para nós não quer dizer que isso não tenha nenhum valor. Não, quer dizer que por aqui, por esse reflexo, eu posso começar a entender a realidade. Então, os reflexos das relações espirituais, neutralidade, servidão, amizade, paternidade e amor conjugal que a gente vê no mundo, são os reflexos de tudo isso que deve existir na realidade, na árvore real. E aí a gente pode intercambiar com Deus em qualquer uma dessas formas. Uma forma neutra, ou uma forma servil, né, como tem muitos religiosos que servem a Deus, ou tem religiosos na tradição védica e até na tradição cristã, a gente também tem os devotos em relação conjugal. Por exemplo, São João da Cruz, né, ou a Santa, quem lembra mais? Santa Teresa d'Ávila, é a Santa Teresa d'Ávila que também, que advoga o amor conjugal com Deus. Então, para a gente ver que se trata de uma ciência universal, não é um fenômeno que aconteceu só na Índia. Você tem também aqui no Ocidente uma pessoa dizendo, 2 santos, né, inclusive do século XVI, um momento muito especial na história da humanidade, mas você tem 2 santos lá na Europa dizendo que amavam a Deus conjugalmente. Eles queriam ser amantes de Deus. Eles não queriam. E é engraçado, né? Porque Jesus só fala do amor paternal ao Pai, né? Jesus estabelece muito essa relação paternal. Ele sempre se refere a Deus como Pai. Mas é incrível que você tenha 2 santos dessa tradição aspirando pelo amor conjugal, que é o que a tradição védica também fala que existe. Nós podemos nos relacionar com Deus em qualquer uma dessas formas. Isso, gente, é o que há de mais esotérico nesse conhecimento. No cristianismo, por exemplo, Santa Teresa d'Ávila e São João da Cruz são considerados os místicos mais esotéricos de todo o cristianismo. Tá? E isso aqui também faz parte da tradição védica.
Ok? Dúvidas? Não, espero que nem tenham dúvidas. Tema muito profundo. Mas estou brincando. Se tiver alguma questão, por favor. Só um comentário só. Jonathan. Como foi dito da esposa, né? Na Bíblia também tem uma passagem que fala que você deve esperar Jesus como se fosse a noiva. É mesmo? Tem uma passagem. Você lembra disso, Jonathan? Onde era que falou isso? Não me lembro exatamente. Porque mas eu acho que é no Novo adoro Testamento. religião comparada no sentido de mostrar a ciência da religião, né? Da gente ver que todo mundo está falando a mesma Sim, linguagem. Né? exatamente. Por isso que me lembrou isso. Saibam vocês, só fazendo aqui um parêntese, complementando alguma coisa interessante que eu ouvi de um grande erudito cristão, que foi encontrado num sítio arqueológico em Israel, foi encontrada num altar a esposa de Deus. Isso eu ouvi dos maiores eruditos cristãos. Que a gente fala, né, na esposa de Deus, nós falamos isso aqui, mas foi encontrado também num altar em Israel, o que seria a esposa de Deus. Só para a gente ver que a gente está falando a mesma coisa. Exatamente. Um grande amigo nosso aqui, o Lucas Schax, que eu não sei se já veio aqui alguma vez, mas o mestrado dele foi em diálogo interreligioso, e quando ele deu aula para nós sobre diálogo interreligioso, ele diz que o diálogo interreligioso não significa que você tenha que praticar todas as religiões. Isso o orientador dele disse para ele. Você não precisa estudar todas as religiões para dialogar com os outros religiosos. Ele diz que você precisa praticar muito intensamente o seu próprio processo. E ele deu a analogia da esfera. Se você tem uma esfera, né, quer dizer, um círculo completo, né, cheio, nas extremidades você tem infinitos pontos, né? Você tem infinitos pontos na extremidade da esfera. Infinitos. E são como as infinitas compreensões de Deus, pontos de vista de Deus, né? Como a gente diz, cada ponto de vista de Deus é a vista de um ponto. Então cada um está vendo, cada ser vivo cada ser humano pelo menos tem um ponto de vista sobre Deus. Então cada um está num ponto dessa esfera. Mas de qualquer ponto da esfera que você mergulhar profundamente, quando você chegar no centro, todos vão chegar no mesmo centro. Por isso que as religiões são distintas na superfície, mas iguais, unas na essência. Por isso a gente precisa escolher um barco. Não adianta, eu quero conhecer todas as religiões, todos os pontos de vista. Não vai, isso não é possível. Aprofunde-se no seu ponto de vista, cada vez mais, que quando você chegar no ponto, você vai entender todos os outros. E você vai ver que realmente estamos falando, e todas as pessoas que mergulharem vão se encontrar lá nesse ponto. Eu achei interessante quando você estava falando a respeito do devoto puro. E Jesus Cristo, ele traz uma das metáforas dele com relação ao reino do céu, e ele diz assim: vinde a minhas crianças, porque elas são dignas do reino do céu. Às vezes eu me pego perguntando sobre isso da seguinte maneira: você falou que um devoto puro ele é incapaz, ou melhor, ele é capaz de amar qualquer ser, ele é o melhor dos botânicos, seja lá o que for, né? De uma forma que ele não tem capacidade de ofender nada que esteja à sua volta. A criança, ela é assim. Né? A criança, ela vê um inseto, ela se encanta, ela vê um bicho, ela se encanta, ela vê uma árvore, ela se encanta. Se você falar para ela que o franguinho que ela está comendo, na verdade, era uma galinha que estava no quintal, que um dia foi um ovinho, se bobear, ela nem come mais, porque ela vai chorar de dó daquilo que aconteceu. Será que o ser humano ele não nasce com essa essência de devoto puro e se perde no meio do caminho?
Nossa, suas colocações são, assim, extraordinárias, maravilhosas mesmo. Realmente, eu acho que sim, a gente nasce, assim, talvez muito próximo, né, dessa situação, mas o mundo, né, o mundo nos desvia disso, eu acho, né, o mundo... Prabhupada vai falar isso nessa apostila, né, assim, o mundo nos desvia dessa posição natural do ser. Seríamos assim naturalmente mesmo. E por isso Jesus faz essa analogia que eu acho extremamente apropriada. Quando eu quero entender o estado a que eu quero chegar, eu penso muito nessa analogia também. Eu penso muito nessa analogia, né, que é da criança, né, assim, simples, muito simples, né, sem as nossas complicações, né, tantas complicações que a gente tem, né, tantas complicações. Como a criança mesmo. Muito bem colocado. Eu gosto muito dessa analogia, perfeita. Eu penso muito que o estado de devoção pura é isso mesmo, assim, o estado da criança mesmo. E Sadhvarupa, que foi o autor da biografia de Prabhupada, ele chega a fazer um comentário sobre isso, do que Prabhupada, que é essa pessoa tão extraordinária, fundador dessa instituição extraordinária, magnífica, fez 1 milhão de coisas, escreveu, não sei o quê, mas essa docilidade infantil dele, que quando ele chegou nos Estados Unidos, ele nunca tinha visto neve. Ele nunca tinha visto a neve ainda. Veio da Índia, né, super quente, região quente. A Índia tem lugares frios, mas ele veio da região quente, né, que predomina. E quando nevou em Nova York, ele chegou em Nova York no primeiro ano e nevou, nunca tinha passado tanto frio assim. Ele acordou de manhã e saiu, e ele pensou: nossa, quem pintou tudo de branco? Satsvarupa Maharaj fala essa doçura, né? Uma coisa infantil, assim, que Prabhupada tinha ao mesmo tempo. Ele era essa pessoa extraordinária, que era adorada e seguida, e fazia e acontecia, mas assim, tinha umas coisas assim, completamente de criança, né? Infantil, assim, pura, muito simples, muito ingênua, porque só a criança ama puramente, né? Nós não. Nós somos maculados do que nós chamamos de luxúria, né? Todo o nosso sentimento, ele entra em interesse, né? Assim, é tão difícil que o Jonathan falou, né? Como ficar livre do interesse? Dificílimo, né? Sempre o interesse vem, assim, né? Quando você cresce, aí isso desponta em você, e é isso que a gente tem que trabalhar na gente, né? Para recuperar esse estado que a gente diz que o quão importante é a educação infantil, né? Quão importante é a educação infantil. A gente, para uma pessoa ser um devoto puro, nossa, se você puder oferecer uma criança a condição dela ser um devoto puro, é a maior dádiva que você pode dar a uma criança, porque a criança, ela está pronta, né? Ela está pronta. Um teólogo cristão também disse, qual foi a pergunta que fizeram para ele? O que é ser cristão? Eu vi um teólogo alemão, franciscano, falou isso. O repórter perguntou para ele: o que é ser cristão? E ele respondeu que ser cristão é ser amado no ventre. Isso faz a pessoa um cristão, entende? Porque vem lá da formação dela, entendeu? Ela foi formada desde a formação dela. E esse, eu diria, pela Gita também, no começo da Gita, Arjuna vai falar dos problemas de uma sociedade onde as pessoas não são amadas no seu ventre, que acontece muito nos dias de hoje, né? E, segundo Arjuna, cria o caos na sociedade, que é o que a gente vive, né? Pessoas desequilibradas, porque elas não foram amadas nem no ventre. Isso torna pessoas... Isso cria todos os sofrimentos, basicamente, que a gente vê. Por que as pessoas são tão... Né, quem é da área de psicologia aí sabe. Por que tanta loucura? Por que tanta síndrome? Por que tanta perturbação? Porque, em geral, de modo geral, nós não fomos amados no ventre. Nós já nascemos, às vezes, muitos de nós nascemos assim. Que a família não queria, né? Que queria que abortasse. Entende? Então, a pessoa já nasce
com problemas, né? É uma coisa complicada. Então, um dos maiores serviços que uma pessoa pode fazer é amar seus filhos no ventre. Ok? Vamos mais um intervalinho e aí a gente encerra. Vou tocar uma música aqui, vou pôr para tocar uma música muito bonita.